Luiz Carlos Bombardelli. Bom rever o secretário, bom dia. Bom dia, Batista Franco, prazer estar novamente aqui nos microfones da Rádio União. Uma manhã bastante fria, né? Pois é, mais uma, né? Mas sobrevivendo bem. Tá certo. É o secretário de Agronegócio, Inovação, Turismo e Desenvolvimento Econômico que está com a gente neste momento. Falamos ontem, divulgamos bastante ontem os números, falamos com o representante do governo do estado do Paraná, o Paulo da SEAB, Sim. Uma boa conversa aqui. Toledo, pelo 13º ano consecutivo, é o maior produtor de alimentos do estado do Paraná, o chamado VBP. Tudo isso é muito bom, maravilhoso. Ainda deverá ocorrer um ajuste, R$1 para lá, R$2 para cá, mas de qualquer maneira houve um crescimento no VBP de Toledo em torno de 9,32% em relação ao ano passado. Isso é muito importante para nós, né, toledanos? Sim, o fato de continuarmos crescendo, né, Batista? Nós já somos um município que temos uma pecuária muito intensa, né, em termos de suínos, a maior do Brasil por município. Mas a gente não parou, né? A gente continua crescendo, os produtores continuam investindo, ampliando suas atividades. E nós tivemos um fator, o ano passado, na safrinha, muito importante. Nós tivemos uma safrinha recorde de produção de milho. Isso nos ajudou muito. O preço não foi um grande fator, mas a produtividade foi recorde em Toledo na safrinha do ano passado. Isso impulsionou também nossos números. Além do crescimento da avicultura, da suinocultura e a piscicultura, que também está recuperando e crescendo. Muito bem. Nós não vamos falar de números, até porque ainda vai haver um ajuste, né? Sim. O Toledo vai pegar todos os números que tem, compilá-los, né, colocar eles num programa de computador e avaliar, fazer uma avaliação com relação aos números que o Estado forneceu. E aí a gente vai ter uma noção se realmente os números são exatamente esses divulgados, ou R$1 para lá, R$1 para cá, igual eu disse. Então não é o nosso objetivo agora. Certo, secretário? Certo. Pode sofrer alguma alteraçãozinha, então convém não falar muito deles. Mas vamos lá. Em relação à infraestrutura, eu até comentava ontem com o Paulo, da SEAB, para se manter esse nível altíssimo de crescimento, é necessário que o município, e no caso, nossa paróquia Toledo, dê ao produtor também condições para plantar, para colher, para levar os seus insumos, para a retirada dos animais das suas propriedades. E o que Toledo tem feito nos últimos meses e anos, enquanto o Bombardelli secretário? Bem, Batista, a infraestrutura rural, ela ainda não está sob o comando da Secretaria da Agricultura. Sim. Mas, em relação a estradas, né? Isso, mas eu creio que daqui a um mês eu devo estar assumindo essa parte da infraestrutura rural, que são principalmente os acessos às propriedades, o acesso aos produtores, ao setor produtivo. Só que Toledo vem investindo, né, ao longo de todos esses anos nas estradas rurais asfaltadas, na elevação de estradas onde ainda não é possível fazer o asfalto. Nós estamos com um projeto aí de investir mais ou menos 2 milhões em elevação de estradas, que quando você eleva uma estrada, você já mantém ela conservada por mais tempo, porque daí a água das lavouras não entra na estrada, ela fica acima do nível das lavouras e, pelo contrário, as lavouras absorvem aquele acúmulo de água que ficaria na estrada. Isso evita aquelas poças, aquele afundamento, aquelas dificuldades para trânsito de caminhões, ônibus escolares, etc. Então, nisso nós já estamos trabalhando, vamos começar esse projeto. Já tem 7 trechos de asfaltos iniciados para continuarem. Isso é meio inédito, né? Num ano você começar 7 novos trechos de asfalto rural. Isso vai performar uma quilometragem boa. Aqueles trechos que eventualmente ficarem interrompidos em algum momento, asfalto de um lado, asfalto do outro, e no meio ficou um trecho sem asfalto, praticamente serão todos concluídos, né? E novos trechos também. Só para você ter uma ideia, acho que na linha Araponga são 8 quilômetros de asfalto, só lá. Isso vai beneficiar muita gente. E essa questão dos acessos, né? Nós seguidamente, e esse ano é um ano que nos preocupa muito pela intensidade de chuva que está prevista, pelo El Niño intenso. Então nós temos que cuidar muito na saída das propriedades dos caminhões, porque hoje os caminhões eles são grandes, né, Batista? São 7 eixos, 9 eixos, e uma carga de suínos, por exemplo, é muito pesada.
Se a condição do embarcador, da saída da propriedade não estiver boa, normalmente vira problema. Nos dias de chuva, essas embarcações são normalmente de madrugada ou à noite, que é um momento melhor para se transportar os animais. Então a gente já está preocupado com isso e começando a trabalhar nessas questões também. Interessante. Ô, secretário, dois aspectos me chamaram a atenção nos últimos meses, digamos assim. Um não tão positivo e outro sim, né? Vamos começar, é igual chupar melancia, né? Primeiro você pega aquela parte que não é tão doce, depois você vai para mais doce. Geralmente é assim que a gente aprende a chupar a melancia. Termina no melhor, né? No melhor, né? Então tá. Não é tão agradável, não tá tão legal. E aí, claro, não depende do Luiz, da Prefeitura de Toledo, do município, mas sim de gestores do município e fora, deputados, enfim, o fornecimento de energia, né? Volta e meia há uma reclamação, volta e meia, olha, se perde leite, morrem aves, peixes, né? O município tem se preocupado com isso, secretário? Sim, bastante, Batista Franco. Desde os vereadores, principalmente o Chumbinho, tem uma luta bastante intensa. O prefeito tem ido a Curitiba, tem feito reuniões com a diretoria da Copel. Nós aqui em Toledo fizemos um plano com a Copel, nós da Secretaria da Agricultura, junto com o Derli, que toda semana nós vamos em algum trecho da zona rural avaliar as árvores e galhos que possam acessar a rede durante um período de vento e chuva, e estamos resolvendo isso um trecho por semana. A Copel acabou de contratar mais 12 equipes só para Toledo, que vão dar um assessoramento mais personalizado a cada situação. Como que a gente define? Aqueles trechos que tem uma frequência de queda de energia, e a Copel tem os registros disso, que tem sido por conta de árvores e galhos, é onde a gente está dando prioridade para ir lá e resolver o problema. Isso tem funcionado, continuamos toda semana. Acredito que agora com a entrada dessas 12 equipes novas, nós poderemos fazer 2 trechos semanais. Aonde nós passamos e já resolvemos o problema de árvores e galhos, a queda de energia tem sido bem menor. Ainda existe, Batista Franco, porque tem um problema que não é tão simples de se resolver. Com a entrada de muita energia das placas solar, causa uma oscilação na rede. E nem sempre é possível criar uma estabilização com essa oscilação que horas entra mais, horas entra menos. Principalmente no final da tarde, quando sai a entrada de energia solar, ela vai saindo aos poucos, vai criando essa oscilação, e esse problema também nós estamos trabalhando junto à Copel. Ela está indo nas propriedades, por exemplo, a energia deveria chegar a 220 no final da tarde para a ordenha, para os aviários. Está chegando 180, 200, que isso não é suficiente para alguns motores. Então ela está indo lá monitorando e vê o que pode ser feito. Mas tem muito a ser feito ainda, porém a gente já está evoluindo. A intensidade das quedas diminuiu, mas continua preocupante ainda, Batista Franco. Não, muito bem explicado, bem didático. O secretário está ao vivo aqui na programação da União. E vamos para outra parte da melancia, que é a mais doce, né? E, inclusive foi tema de reportagem aqui, são 7h30, várias vezes na programação da União, que é justamente o recolhimento da carcaça ou das carcaças. Como o Luiz Carlos Bombardelli explicou, Toledo é o maior produtor de suínos do Brasil, é empresa do Paraná, indiscutível, evidentemente. Brasil, aí a gente tem que fazer uma conta, de repente, não sei como é que está. É o maior. É o maior. Como o município é o maior produtor de suínos. Então, muito obrigado pela sua confirmação. Ou seja, mas volta e meia tem a perda, o que é normal, o produtor sabe disso, ele vai calcular o início do seu plantel e fala, olha, X% aqui normalmente eu vou perder. Isso é fato. Sim. Né? Tá. Como é que está esse projeto? A população está aderindo, está compreendendo, está entendendo, secretário? Sim. Batista, antes disso, deixa eu falar. Por gentileza. Você falou assim, o que Toledo pode fazer na infraestrutura para que mantenha o produtor investindo, Toledo continue crescendo? Eu considero tirar as dores do produtor, aquilo que atrapalha a produção, aquilo que dificulta ele avançar. Por exemplo, lidar com animais mortos não é uma coisa que o produtor gosta, e muito menos o jovem de hoje. Nem funcionários e nem o jovem sucessor, ele gosta de lidar com essa situação. Como seria o projeto sem a recolha de carcaça? O produtor tem que pegar um animal que morre, muitas vezes ele morre um dia, 2 antes, num sábado, ou vai lidar com ele na segunda-feira, ele tem que fracionar esse animal,
pôr numa camada de maravalha numa composteira e deixar lá alguma coisa como 6 meses. Mas o produtor não quer mais fazer isso, ô Batista. Lidar com o animal morto, fracionar ele, é meio desumano. É uma questão até meio insana. Os produtores relatam muito que eles não conseguem mais comer carne de porco depois de fazer esse processo. Quando os produtores eram mais novos, eles tinham mais força e mais coragem. Hoje eles relatam que não tem mais estômago para isso. Aí esse projeto, ele está indo bem, mas ainda não na intensidade que nós gostaríamos. Nós deveríamos estar recolhendo já. Toledo morre por dia 45 a 55 toneladas de suínos, por dia. O oeste do Paraná morre por dia quase 300 toneladas de suínos. Veja só como não é uma coisa simples, né? É muito difícil lidar com esse volume. E aí a recolha por parte dos produtores, ela está altamente sendo desejada, porque os produtores hoje sorriem, né? Que ele simplesmente entrega o porco sem precisar mexer nele, sem precisar lidar com ele, sem precisar manter aquela composteira que nem sempre é eficiente, e isso tem facilitado a vida deles. Porém, ainda a gente encontra a resistência um pouco das integradoras, das cooperativas, de uma MBRF, que ainda querem entender melhor o processo, porque eles têm medo, e faz sentido todo o medo deles, do risco sanitário. Porém, Batista Franco, quando a gente olha para a realidade que está acontecendo, o que hoje está acontecendo? A recolha clandestina. Os carniceiros, chamados carniceiros, vão nas propriedades, muitas vezes entram na área limpa da propriedade, o produtor fala, o porco está lá embaixo. Ele, para também ficar protegido da visão, o carniceiro entra lá, fraciona esse animal, joga numa caminhonetinha e leva para um ponto de transbordo. Isso sim expõe a um risco sanitário muito alto, porque ele faz isso numa propriedade, faz isso em outra, leva em caminhões que ficam vazando durante o trajeto, que são abertos e as moscas acompanham. O nosso processo de coleta, o caminhão só pode chegar na área suja, ele recolhe o animal, é pinçado através de um guindaste, o caminhão é coberto durante o transporte, e esse caminhão, para você ter uma ideia, para que a ADAPAR validasse ele, ela colocou meia caçamba de água, o caminhão rodou na cidade, fez curvas, freou, fez tudo aquilo que um caminhão em movimento faz, e a ADAPAR andando atrás. Se vazasse alguma coisa, ele não seria aprovado. Isso aconteceu, foram aprovados inicialmente 2 caminhões, agora está em processo de mais 3, então não tem vazamento, ele anda fechado, o motorista quando chega na propriedade só vai na área suja e ele usa EPIs em cada propriedade para que não haja o risco de contaminação. Esse processo é feito um DETAN, que é um documento de transporte de animais mortos, aonde legaliza o produtor na entrega desse animal. Tem uma licença ambiental, uma anuência que o produtor assina através da licença ambiental do IAT, e a partir do momento que esse animal é recolhido, a responsabilidade não é mais do produtor, é da empresa que recolhe, da transportadora que recolhe, que é a empresa chamada AER, lá de Nova Aurora, que ela processa esses animais. Esse processamento gera da gordura biodiesel e da massa muscular e óssea farinha de carne, mas que não pode ir para consumo nem animal, e aí vai para bioinsumos, biofertilizantes. Nem humano, evidentemente, óbvio. Com né? certeza. Claro. Ô, secretário, para encerrar essa pauta, a gente encerrar a nossa conversa, que está muito boa, são 7 horas e 35 minutos, me chamou a atenção na vossa fala, que é muito didática, muito clara, não tem o que retocar, mas chamou-me a atenção uma fala. É uma observação no seu texto. As integradoras estão com um pé atrás, um à frente e um atrás, não é isso? Então, assim, não sabem se vão para lá ou se vão para cá, enfim. O produtor em si está sorrindo, mas ele pode sofrer sanções das empresas por aceitar esse programa? Preciso saber sobre isso. Muito boa pergunta, Batista Franco. Sim. As empresas, quando fazem as integrações, elas criam um checklist de tudo que o produtor tem que fazer para que ele tenha no final da entrega de um lote uma pontuação máxima e possa receber o valor máximo. Dentro desse checklist, hoje elas estão pedindo para que o produtor assine um termo de que ele não pode entregar esse animal para essa recolha. Isso tem dificultado a vida dos produtores,
Alguns desafiam a integradora porque uma vez que o processo é aprovado pela Embrapa, pela ADAPAR, pelo IAT e muito favorável ao Ministério Público, o Ministério Público é extremamente favorável ao projeto, porque o Ministério Público sabe o que acontece na clandestinidade. Vou dar só um parêntese. A gente sabe que hoje 50, 60 toneladas do oeste do Paraná vira ração que volta para as propriedades. Tudo de forma clandestina. Isso expõe a um risco muito grande. Porque eu não sabia também, Batista Franco, quando você ferve esse animal morto, que é o processo que a indústria faz, você elimina a bactéria e o vírus. Mas você não elimina a toxina que essas bactérias e vírus criaram na carne. E essa toxina, ela se mantém ativa e quando vai para a ração para o consumo, ela pode matar os animais que a ingerem. Então, as integradoras, elas têm dificultado junto aos produtores que se meio que dão uma enfrentada no processo, porque eles também não podem sofrer penalização, uma vez que o processo é legal, né, então, Batista? Mas aí que eu ia... Tá, vamos lá. E como convencer as empresas a, durante um período, deixar que a coisa ande? Sim, nós já fizemos reuniões com a diretoria da Frimeza, que é a organização de todas as cooperativas. Já fizemos 2 reuniões com a diretoria da MBRF, inclusive a última foi presencial, com toda a diretoria de São Paulo e tal, com os técnicos. E a MBRF está fazendo um estudo, ela inclusive nominou um técnico dela para acompanhar o processo de recolha e depois validar. Eu acredito que a MBRF ela só precisa se certificar que o processo está sendo feito de forma correta. Ela também vai visitar essa indústria de Nova Aurora que está processando. A partir daí a gente acredita ter um cenário mais favorável. E algumas integradoras menores já foram contra num primeiro momento. A partir do momento que elas entenderam o processo, hoje elas já liberaram para fazer a coleta. Hoje nós estamos num volume de coleta, Léo Batista, Batista Franco. Não tem problema nenhum. O Léo Batista é um cara bacana, viu? Muito bom. Do esporte. Eu sou melhor que ele. Com certeza. Nós estamos num volume aí de 15 toneladas dia, mas a indústria, para ela se viabilizar, as caldeiras, todo um custo, ela precisa pelo menos 40 toneladas dia, mas a gente está evoluindo. Que bom. Eu tive o privilégio de conversar nesta manhã uma aula sobre agricultura, sobre suinicultura, sobre nosso querido Toledo, nosso município, e vou aproveitar que tem muita gente ouvindo, mas muita gente ouvindo, na frente do secretário e repetir o que eu comentei ontem com o diretor da ADAPAR, aliás, o diretor da SEAB aqui em Toledo, o Paulo. Desculpa aí, Paulo, troquei, né? Mas muito obrigado por nos ouvir, com certeza está nos acompanhando. Gente, Toledo é forte. Toledo realmente depende do produtor rural. Depende de quem está no campo. Mas, homem do campo, vocês dependem de nós da cidade. Vamos parar com essa confusão, com essa briga, com colocar nas redes sociais um lacinho. Sem produtor, sem agricultor, não tem comida. Sim, mas não adianta vocês produzirem se nós da cidade, eu, Luiz Carlos, que moramos aqui, e milhares de toledanos, não consumimos o produto. Não adianta nada se vocês aí quiserem e produzirem, se não tiver um tratorista, se tiver um motorista de caminhão, não tiver o borracheiro, não adianta nada. Vamos parar com essa bobagem de um querer ser melhor que o outro. Nós da cidade vamos ao Almayer, por exemplo, e compramos produtos que são produzidos por vocês. Carne, tudo quanto é coisa, né? Frutas, verduras, legumes, o leite. Perfeito. Se nós não formos ao Almayer ou a outro mercado ou à feira, o que vai adiantar vocês produzirem, plantarem? A grande parte vá para fora do país até a página 2. Então vamos unir homem do campo e homem da cidade. Não precisa concordar comigo, secretário. Eu não estou aqui para jogar confete a alguém. Batista, 200% de acordo contigo. Porque é muito triste, eu leio muito isso e ouço, se eu não produzir, vocês não comem. Amigo, certo, mas nós não comermos, não adianta produzir, irmão. É tão importante o elo que produz, quanto o elo que consome, quanto o elo que trabalha para que isso aconteça. A corrente, ela só é forte porque cada elo tem seu papel.
um elo isolado não faria corrente, né? Então, é isso que você fala, eu tenho plena convicção que você está certíssimo e todos os elos dessa cadeia são importantes. O que adianta produzir se não tem quem consome? O que adianta ter consumidor se não tem quem produz? O que adianta ter os dois se não tem quem trabalha para fazer isso acontecer? Isso aí. Então, isso é importante. Posso fazer um comercialzinho só? Claro. Batista, amanhã, 9 horas da manhã. Correto. No Santa Clara, eu sempre confundo se é o 2, se é o 4, mas é na Maripá, indo para a rodovia, atrás do Morbé, nós vamos fazer a inauguração da primeira horta urbana, Horta Agro Cidadão, que nós vamos entregar a um grupo de produtores, a um grupo de pessoas que vão conduzir. Então, 9 horas da manhã nós estaremos fazendo a inauguração. É um importante evento, é uma importante iniciativa. É a primeira de 20 hortas que a gente tem no planejamento. Muito bom isso. Obrigado, secretário. Um abraço. Viu? Eu que agradeço. Muito bom dia a todos os produtores e que tenham um dia bom e produtivo. Obrigado mais uma vez à Rádio União pelos microfones disponíveis. Será um dia maravilhoso.